E aí, falar um pouquinho sobre a morte da Rainha Elizabeth, né? Que tem marcado não só o noticiário aqui na cidade de Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, mas também no mundo inteiro, né? Isso dá para ver um pouquinho como ela era influente no mundo inteiro. Então, marcou uma história, marcou várias gerações, não apenas uma, porque afinal ela morreu com 96 anos de idade, né? E a morte é algo muito, por vezes inexplicável de falar, mas é algo muito forte, é algo que marca, ainda que estejamos à espera dela por uma determinada situação. Quando ela de fato acontece, de fato vem, nós ficamos extremamente abalados, né? E tá dando para ver um pouquinho aqui como boa parte da população ficou abalada também com a morte da rainha. E até então a gente não via isso, eu falo por mim, eu não via isso em parte da população, esse envolvimento sentimental todo com a rainha. Mas após a morte dela, né, muita gente se manifestando. É interessante ver isso, que ainda há um pouco de sensibilidade aí nas pessoas, né? Outra coisa também interessante de frisar aqui é que um amigo meu estava conversando com o inglês e eu estava ouvindo, e ele estava conversando, né, sobre a morte da rainha um dia após, e o inglês falou assim: ela mereceu a vida que teve, ela trabalhou bastante, lutou bastante por nós e tal. É interessante como o ponto de vista nosso acerca de um assunto, de onde nós estamos, ele tem toda influência na nossa opinião, né? E para o brasileiro, eu falo por mim, poxa, ela mereceu, ela já nasceu, né? Como diz, deitada eternamente em berço esplêndido. Então ela não teve que lutar, trabalhar para chegar nesse lugar, nesse ponto, né, de ser rainha. Mas aconteceu para ela, aconteceu para o pai dela, né? Então as coisas às vezes acontecem na nossa vida e o ponto de vista de quem vê de fora é muito interessante, né? E até mesmo em relação à morte, né? Esse potencial que a morte tem de nos levar a repensar, o potencial que a morte tem de nos levar a rever várias coisas, né? Às vezes tem que acontecer, infelizmente, um ato trágico para a gente poder rever algumas coisas, não só na nossa vida, mas em várias outras situações. E é sobre isso, sobre a morte, que nos faz refletir. Já um antigo sábio na Bíblia dizia que vale mais estar numa casa onde há morte do que numa casa em festa. A morte nos faz repensar muita coisa, muita coisa. Então, espero que tenha sido um tempo de reflexão para você, ou se não foi, espero que você possa refletir um pouco sobre isso, que quando nós pensamos na morte, refletimos sobre a morte, para os espertos e inteligentes, quando pensam sobre a morte, eles dão valor à vida, porque só se vive uma vez, não tem segunda oportunidade. Então vamos aproveitar, refletir, e ninguém sabe o dia que nós vamos partir, mas sabemos que depois que partimos não tem como voltar aqui para tentar fazer de novo. Vamos aproveitar. Abraço.